Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Com alegria estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, uma grande graça. Cada dia que nós temos a oportunidade de ler, contemplar, ouvir, rezar com a palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, nos dê a graça, a sabedoria, o discernimento, para acolhermos a palavra como aquilo que de fato ela é, palavra de Deus, que produz em nós frutos de conversão. O Evangelho de hoje tem Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 17. Lucas 1, de 11 a 17. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e o acompanharam os seus discípulos com uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu de compaixão por ela e disse: Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. O que tinha morrido, ele ordenou: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que tinha morrido sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a notícia espalhou-se por toda a Judeia e por toda a região em redor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o Senhor realiza um milagre. Vamos perceber aí alguns detalhes desse evangelho de hoje. O primeiro é o lugar onde Jesus realiza esse milagre, em Naim. Naim é uma comunidade bem pequena, a uns 10 quilômetros de Nazaré. Nazaré já era uma cidade bem desprezada pelo povo judeu, que era uma cidade pobre, uma cidade bem sem expressão naquele tempo. Naim era perto de Nazaré, por isso era um lugar de pobreza, um lugar mal visto pelos judeus. E até mesmo neste evangelho percebemos que não tem nenhum judeu, nem um fariseu, nem um saduceu aí, nenhum que se opunha a Jesus, porque senão teria críticas, fortes críticas. Por quê? Porque o que está se passando ali? Ela vai carregando alguém para ser sepultado, para ser enterrado. E aí então, diz Lucas que coincide que estão saindo para sepultar e Jesus está chegando na cidade, está entrando no lugar. E quem estava sendo sepultado era um filho de uma mulher viúva. Então, esta mulher, além de ser viúva, passava por grandes dificuldades, porque não tinha uma estrutura de hoje, as viúvas eram colocadas à margem, não tinha pensão, não tinha como sobreviver. Vivia muitas vezes da mendigância. E essa talvez vivia da ajuda do filho, que era um jovem. E agora perde o seu filho. O sofrimento dessa mulher era muito grande, muito grande. Além de tudo, agora sozinho. E aí então Jesus, que é judeu, ele para diante dessa situação toda e tem compaixão. Percebemos que ninguém pediu a ele nada. É ele que se compadece. É ele que, por amor, entra naquela situação de sofrimento. E aí, então ele fala com a mulher: Não chore. Olha o coração misericordioso do Senhor, que sem que ninguém o procurasse, que ninguém falasse dele, que sem que ele pedisse a ele nada, ele é tomado de uma grande compaixão. Então ele fala com a mulher: Não chores, e aproxima do caixão e toca, ele toca. Isso era algo que não era permitido ao judeu. Se algum judeu tocasse num caixão, ele era considerado impuro, aí ele fazia ritos, ficava um tempo sem poder aproximar de ninguém, porque ele passava a ser uma pessoa impura. Mas Jesus não está nem aí para isso. A sua misericórdia é maior. E o sofrimento ali em volta é maior do que qualquer tipo de norma ou de lei. O amor do Senhor ultrapassa tudo isso. E aí então ele toca no caixão, não se preocupando com a sua contaminação, nem o que vão pensar dele.
E aí então diz para o jovem, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem levanta e começa a falar, ele ressuscita aquele jovem, e então Jesus pega e entrega a sua mãe. Esse aqui é o centro do Evangelho. É Jesus que é misericordioso. É Jesus que não tem nenhum problema em quebrar barreiras, em ir além, por amor daquele que sofre, como aquele que às vezes nem se dirigiu a ele nada, nem o conhece, mas mesmo assim Jesus se compadece. Ele se compadece do seu sofrimento, do meu sofrimento. Ele se compadece e vê as suas lágrimas, pode ter certeza disso. E ele toca, ele se aproxima de nós. E daí então, diz o texto que o povo começa então a, com um temor, né? Não medo, mas temor, tomado de temor, ou seja, um temor de Deus. E glorificam a Deus e dizem, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse grande profeta remete para Elias, que ressuscita a filha da viúva de Serepta, quando ele é acolhido por ela, depois passa um dia, adoece e morre. Então Elias, o grande profeta Elias, ressuscita aquele jovem. E agora o povo está aclamando um novo Elias, um grande profeta. Reconhecendo Jesus como um grande profeta. Mas também reconhecendo Jesus como o tempo da visitação de Deus. Deus está visitando o seu povo. Reconhecer a visita de Deus. Isso é tão importante para nós, meu irmão e minha irmã. Tão importante para nós nos tempos que nós vivemos hoje, em meio a tantas perturbações, tantas confusões, tanto sofrimento também que abate sobre nós, sobre o povo de Deus, em diversas situações, no dia a dia, reconhecer o tempo da visita de Deus. Nós chegamos lá em Lucas, no capítulo 1, no anúncio do nascimento de João Batista, nascimento de João Batista. Depois, quando vai colocar o nome de João Batista, Zacarias, então, ele profetiza. No capítulo 1, versículo 68, Zacarias diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Zacarias está reconhecendo que Deus visitou e libertou o seu povo e fez surgir um grande Salvador. É Jesus. Que nós precisamos reconhecer nosso tempo presente, as visitas de Deus. Por isso precisamos reconhecer Deus nesse tempo presente que estamos vivendo. Depois do Concílio Vaticano II, meu irmão, nós podemos dizer como Deus tem visitado o seu povo. Essa visita de Deus. Como Deus agiu na nossa história nos últimos tempos. E nesse tempo agora, quantas maravilhas o Senhor tem feito através dos meios de comunicação, através de tantos sacerdotes que têm sido atraídos, sido movidos por Deus para conduzir o povo. Bispos, sacerdotes estão aí anunciando, dando testemunho, arrastando multidões. Tempo da visita de Deus. Mas reconhecer essa visita, é importante reconhecer que é o tempo da graça, mas ao mesmo tempo reconhecer que nós precisamos tomar atitudes, mudar de vida. Reconhecer que Deus visita, que faz milagres, mas esse milagre nos chama a uma responsabilidade. Quando Deus ele manifesta a sua presença, esse Deus exige de nós, nos chama a uma resposta. Toda ação de Deus exige uma resposta nossa. Uma resposta de mudança de vida, de conversão, de compromisso com Ele. De compromisso com a sua palavra. Então, quando nós alcançamos alguma graça, Deus está nos chamando a dar uma resposta. Quando nesse tempo de hoje nós estamos vendo aí tantos sacerdotes que anunciam o Evangelho, tantas congregações religiosas. Não vou nem citar aqui quais, porque são tantas pessoas que eu tenho suscitado hoje, tantos sacerdotes e religiosos que Deus tem suscitado no nosso meio hoje, bispos suscitados no nosso meio hoje, para anunciar e dar testemunho e conduzir a verdade, que nós precisamos então dar uma resposta a tudo isso. Não é só ficar aí, quero milagres, vendo curas, vendo manifestações de Deus, indo nesse encontro, naquele encontro, indo missas. Não é só isso. Tudo isso Deus nos chama a reconhecer essa visita e perseverar. Se nós pegarmos lá em Lucas capítulo 19,
esse povo, essa região de Jerusalém, toda aquela região que reconheceu a visita de Deus, depois Jesus vai chorar sobre ela. Lá no versículo 41, no capítulo 19 de Lucas. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar sobre ela e disse: Se tu também reconhecesses hoje aquilo que conduz à paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Jesus chora sobre um povo que não reconhece a visita, a graça de Deus. Não reconheceu a Ele, ou seja, não reconheceu a visita do Pai através dele. Vê milagres, vê tantos prodígios, vê tantas graças derramadas, mas não reconhece a visita porque não persevera nela. Depois, mesmo o povo vai gritar lá: crucifica-o, crucifica. É importante nós reconhecermos o tempo da graça. Reconhecermos a visita de Deus, que nos visita numa doença, numa situação financeira, numa crise do casamento, nos filhos. Deus visita e se compadece de nós. Meu irmão, minha irmã, olha, se compadece como Ele fez aqui. Talvez você nem resolva aquela situação e Deus agiu. Talvez entrou na sua vida, deu um livramento ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, ao seu marido. Deus interviu na sua história, uma doença, e às vezes você nem percebeu. Que triste isso, hein? Você achou que foi coincidência, ou foi alguém que fez, ou foi fruto do seu trabalho, que você é um cara bom, que soube dar a volta por cima. Pode ser que tenha acontecido com você ou comigo. Momento da nossa vida, nós nem rezamos e nem pedimos a intervenção de Deus na nossa vida. No entanto, Ele se compadeceu. Ele se compadeceu como se compadeceu desta mãe. Chorava, não sabia o que ia fazer. Jesus se compadeceu, entrou na história dela, tocou naquele filho e devolveu o filho para a mãe. E aquele povo viu que Deus visitou aquela mulher. Ver a visita de Deus. Pode ser que hoje você passe por uma situação assim, que você nem esperava, ou que você não está vendo solução. E Deus te visite. É preciso então ver a visita de Deus. Deus que nos visita por pura misericórdia. Por pura misericórdia. E que nós precisamos permanecer nesse tempo da visita, com a conversão, com a obediência, com a mudança de vida, um esforço constante. Não é fácil. Somos miseráveis pecadores. Mas se reconhecemos a visita de Deus, a graça na nossa vida, o Senhor vai modelando e vai nos tornando agradáveis a Ele. Peçamos nesse dia o Senhor nos visite, mas peçamos ainda mais que nós possamos ver essa visita, essa intervenção de Deus na nossa vida, nossa família, e possamos permanecer nessa visitação de Deus, diante desse Deus tão misericordioso, que se compadece de nós e que vem ao nosso encontro. Que a Virgem Maria interceda por nós, que nós possamos perceber a visita de Deus, e como ela, dizer também o nosso sim a esse Deus que nos visita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.